Importante é saúde. Olá, amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo toda semana um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje nós vamos falar especificamente da saúde da mulher. E mais especificamente nós vamos falar sobre o ciclo menstrual. Pois é, todo mês milhões de mulheres ao redor do mundo acabam tendo um ciclo de alterações no organismo, preparando o organismo para a gravidez. E isso é denominado de ciclo menstrual. Pois é, o ciclo menstrual ele tem 4 fases. Tem aquela fase da menstruação propriamente dita, quando ocorre uma descamação do endométrio em forma de sangramento. Depois tem uma preparação do organismo para a produção aí dos óvulos, do óvulo ou liberação do óvulo. Então é uma fase ovulatória. Depois tem uma preparação do organismo para a recepção aí do embrião e depois tem a menstruação propriamente dito. Mas vamos entender direitinho como isso acontece. Existe um controle desse ciclo através do cérebro e através do ovário. É no cérebro, numa parte chamada de hipotálamo, que tem uma transmissão para a hipófise, para que a hipófise produza 2 tipos de hormônios. Um é chamado de hormônio folículo estimulante e outro é chamado de hormônio luteinizante. Pois bem, quando a mulher tem o seu fluxo menstrual, ela começa a liberar um hormônio chamado então de folículo estimulante, que vai atuar nos ovários, principalmente produzindo ou fazendo com que haja a maturação de um dos folículos, e o folículo é o local onde tem um óvulo. Esse óvulo é o óvulo selecionado, é o melhor óvulo, e aí o organismo começa a fazer a maturação desse óvulo até aproximadamente o 14º dia. E aí no 14º dia a hipófise libera então o hormônio luteinizante, e com esse aumento do hormônio luteinizante o ovário libera este óvulo. É exatamente aí que a mulher fica fértil. Esse óvulo ele tem a duração de 24 a 48 horas. É o período de maior fertilidade da mulher. Esse folículo que liberou esse óvulo, então começa a produzir progesterona. Pois é, você já deve ter ouvido falar na progesterona. E a progesterona produz também estrógeno, mas é a progesterona que vai atuar na parede uterina, fazendo com que haja o desenvolvimento de uma camada interna chamada de endométrio, que é preparando o útero para receber o novo embrião. E uma vez que o óvulo chegando ao útero, e ele demora mais ou menos 14 dias para isso, chegando ao útero, e o útero percebendo que não está fecundado, então ocorre uma queda acentuada de estrógeno e progesterona, e ocorre a descamação desse endométrio na forma de fluxo menstrual. Então é esse ciclo que acontece, uma interação entre cérebro e ovário. Na menstruação ou próximo da menstruação, um pouquinho antes, a mulher pode apresentar o que nós chamamos de síndrome pré-menstrual ou tensão pré-menstrual, que vem acompanhado aí com um certo desconforto abdominal,
cólica, eventualmente um pouquinho de inchaço no corpo, a mama fica um pouco mais dolorida, a mulher fica um pouco mais instável emocionalmente. Isso daí se deve às alterações dos níveis de hormônios. Se isso não for muito intenso, se não for incomodativo, se não for muito restritivo, isso é alguma coisa normal, que não há necessidade de qualquer tratamento. Agora, quando quando as cólicas são muito intensas, quando esses transtornos forem muito intensos e incomodativos, é importante que a mulher procure aí um ginecologista, um clínico, para ver o que está acontecendo. Normalmente o ciclo menstrual ele tem duração de 28 dias, podendo variar de pessoa para pessoa, podendo ser normal aí de 25 a 35 dias, ele está dentro aí de uma faixa de normalidade. E o fluxo menstrual dura em torno de 3 a 5 dias. Alterações acentuadas nesse ritmo, nessa frequência ou instabilidade, pode indicar que a mulher está tendo alguma alteração, tanto a nível hormonal, pode ter ovário micropolicístico, pode ter um problema de tireoide, enfim, ou algum problema metabólico. É importante que ela procure uma orientação médica para saber o que está acontecendo. O assunto menstruação ainda gera um certo tabu, as pessoas ficam um pouco constrangidas de abordar, mas é importante que a mulher aborde isso daí de uma forma simples, porque é uma forma de saber e de conhecer também o seu corpo e saber que muitas vezes esses incômodos, essa sintomatologia é alguma coisa normal e que está refletindo que o seu organismo está num funcionamento normal. A partir do momento que essa sintomatologia passa a ser alguma coisa muito exuberante, então ela deve estar procurando uma orientação médica e não simplesmente, porque muitas vezes as pessoas acham assim, menstruação eu tenho que sofrer mesmo, é normal. Não, não é normal. Não tem que incomodar a vida da mulher, ela não tem que deixar de fazer o que ela normalmente faz. Muitas vezes ela sente que tem dificuldade, inclusive dos seus afazeres, de trabalho, de estudo, porque estão menstruando. Se isso está ocorrendo, é que tem alguma coisa de errado, então procure uma orientação médica. E por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Até a próxima semana. Importante é saúde.